Olá, moçada. Aqui é o professor Laito do Instituto Federal aqui de Pedro II e hoje mais um tutorial para vocês. Dessa vez é de um novo editor de código para a gente estar utilizando aqui no celular. O nome dele é esse aqui, ó, ESPCK. Como o professor não é muito bom no inglês, eu vou chamar esse editor de Spock daqui para frente. Então tá aqui, ESPCK K editor. É um editor de código muito interessante. Nós vamos instalar. Depois precisa ver se ele funciona no sistema operacional além do Android, se ele funciona no iPhone e em outros sistemas operacionais. Mas precisa pesquisar. Mas aqui vou de antemão já instalando ele. Achei esse editor de código bem interessante, já fiz um teste básico. Por que que eu achei interessante? Porque ele já vem com a extensão chamada Emmet. E eu vou mostrar para vocês um pouco para frente o que é essa extensão. Quando acabei de instalar, vou abrir o editor. Abriu, está abrindo aqui para mim. Ele mostra aqui uma mensagem: a desinstalação desse aplicativo removerá todos os aplicativos relacionados a ele, né, com ele. Tudo bem, não tem problema. Eu posso fechar aqui e verificar. Ele já iniciou aqui numa página, tá? Num documento que é um documento JavaScript, que eu posso ver aqui pela extensão, ó, .js, JavaScript. Vamos aqui para a interface do nosso editor. Tá? Eu já estou na área de edição, que eu posso estar escrevendo aqui alguma coisa no código, beleza? Lá em cima, naquele triângulo verdezinho, lá do lado direito, quando eu clico nele, ele roda esse documento, ele emula esse documento como se fosse uma página, tá aqui. Ele está mostrando que é o Snake Game. Ah, Snake Game é o jogo da cobrinha, deve ser. Vamos dar uma olhada aqui se eu vou para a direita, para cima. Ah, é esse mesmo. Beleza, entendi. E não deve ser difícil esse joguinho, né? No começo é fácil, depois vai ficando difícil. Beleza. Então esse aqui, então lá em cima é para a gente verificar o que que a gente está criando. Joia. Bom, mas JavaScript não é o nosso foco hoje. Nosso foco hoje é HTML e CSS. Quando eu clico lá em cima naquela barrinha que é um menu, né? Cliquei, opa, ele já me mostrou umas opções. Aqui, ó, eu estou dentro do projeto Snake, certo? No documento GameJS, tem aqui um documento aqui index.html, então dentro desse projeto eu tenho esses documentos aí. Não é bem isso que eu estou querendo agora. Vamos ver o que é aqui em cima. Aqui é para mim abrir uma conta, né? Trabalhar via uma conta Google ou então via um GitHub. Vamos, depois a gente mexe com isso. Aqui é para fazer o controle de versão justamente através do Git. Aqui é para a gente pesquisar alguma coisa no nosso aplicativo, algum projeto nosso, algum detalhe a mais. E nessa pastinha é onde está aquele projeto nosso. Quando eu clico aqui nesse menu, né, superior, tem esse triângulo. Quando eu clico nele, aqui, pelo que eu estou vendo, editor, é nessa área que nós estamos aqui. Joinha. Mas aqui, preferências. Provavelmente são configurações que a gente pode fazer no editor ou na aplicação em si. Não vamos mexer aqui agora, porque como a gente está começando a conhecer o aplicativo, quanto mais a gente mexe, talvez piore o que a gente tem que fazer. Então vamos deixar quietinho por enquanto. Eu venho aqui e clico em projetos. Quando eu clico em projetos, vamos ver o que, que ele abriu para mim. Abriu essa área aqui, interessante, mostrando que eu tenho somente o projeto, aquele projeto do Snake aqui, que é da cobrinha, que já veio instalado. Aqui é onde eu começo a criar novos projetos. A gente tem duas opções para criar novos projetos. Eu posso clicar aqui embaixo, direto no modelo, por exemplo. Eu quero um modelo, eu tenho alguns modelos aqui, mas eu quero um modelo, uma página HTML. Quando eu clico aqui nele, ó, ele já abre para criar um novo projeto. Outra opção é lá em cima, onde está mais. Quando eu clico aqui em mais, ele abre uma outra página
e está me perguntando aqui, quer clonar um projeto ou quer importar de um zip? Não, eu quero criar, e realmente esse HTML5 aqui, eu clico nele, ele está me pedindo para criar um nome. Vamos aqui. O interessante é o seguinte, que quando a gente está criando um projeto, ele automaticamente cria uma pasta, tá? Para que é um diretório onde vai estar todo o material do nosso projeto. Vou aqui colocar que é o Spock Editor, certo? Esse projeto aqui, estou criando ele. Ele cria, ele já me traz aqui para um documento JavaScript novamente. Vou clicar aqui no menu dos 3 pontinhos. Está aqui, ó. Nós estamos aqui no projeto editor. Interessante é que ele já me entrega 3 documentos aqui dentro, tá? Um que é esse JavaScript, que eu posso estar utilizando na minha página. Um CSS, já com um seletor do nosso body, certo? Do nosso board, como o professor costuma falar, aumentando o tamanho de uma fonte. Beleza, joia. Quando eu volto aqui, ele entrega para a gente já uma página HTML. Eu clico aqui de volta para o editor. Então, ele está entregando uma página básica HTML para a gente, já linkando aqueles outros 2 documentos, que é do CSS, né, que é do estilo, e do script aqui, ó, do JavaScript. Mas, agora no início, nós não vamos utilizar esse tipo de página. Beleza? Então, volto aqui. Esse editor nosso está aqui. Vou clicar aqui, ó, na raiz desse projeto nosso, nos 3 pontinhos. Cliquei aqui e vou criar uma nova pasta. Então, vou colocar aqui, ó, interface do editor aqui, beleza? É a nova pasta. Então, criei essa nova pasta. Então, aqui na pastinha que eu acabei de criar, eu clico aqui nos 3 pontinhos e vou criar um novo arquivo. Clico aqui, novo arquivo. Ele pede para mim colocar um nome desse novo arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, interface spck. Ponto, a página que a gente quer criar, HTML. Do OK, ele já está mostrando para mim que é um HTML. Clico aqui de volta no editor, ó, e ele já me dá um documento básico em cima daqueles que a gente já está acostumado a trabalhar, né? HTML, o doctype, documento tipo HTML versão 5. Dentro do read aqui ele já começa com a codificação TF8. E um detalhe aqui, um metadado para responsividade, depois nós vamos ver, um title e o body aqui, que é onde a gente vai colocar todo o material, tudo que a gente quer apresentar para quem vai navegar na nossa página. Beleza? Bom, aqui a gente já pode estar começando a escrever nosso código. Como é que faz? Bem simples. Eu venho aqui dentro do body, dou um Enter aqui, criando uma linha, e vou colocar aqui, já que eu vou inserir uma tag, eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma delas eu posso clicar aqui nessa barrinha de ferramentas aqui embaixo. Ó, aqui. Então aqui eu clico em tag, aqui na barrinha de ferramenta, ele já traz a abertura e o fechamento lá embaixo. E o que tag que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar um título, que é o H1. Coloquei o H1, opa, peraí que ele escreveu demais aí, ó. Pronto, H1. Venho aqui, apago esse comentário que está escrito aqui e coloco o título da nossa página. Bom, então como boas práticas no uso do H1 em uma página web, ele deve conter o título, deve ter só um dentro da página e deve conter o título, né, o assunto principal que a página está tratando. No nosso caso aqui, é conhecendo o Spock Code Editor. Clico aqui em cima, no triângulozinho verde lá no alto da página. Ele me mostrou aqui, esse é o título da nossa página. Beleza, está funcionando, está legalzinho. Eu volto aqui e agora vou criar uma nova tag. Desço aqui, agora outra forma, um pouco mais fácil ainda, para agilizar o nosso trabalho. Agora eu quero colocar um parágrafo. Como é que eu faço? Eu digito somente a tecla, a letra P, que a gente sabe que é o tag
parágrafo, e clico nesse triângulo acima aqui, ó, na linha que está tag, está div, class, recebe, aspas, e logo seguido um triângulo virado aí para a direita, né, apontado para a direita, para cima. Eu clico nele, ele já criou a tag completinha. Isso aqui é o tal do Emmet que eu falei para vocês, é a extensão que ajuda a escrever aqui, deixar um pouco mais dinâmico. Eu poderia colocar um texto aqui falando sobre o assunto. Vou deixar um pouco mais simples. Vou colocar aqui, ó, escrever Loren. Novamente o Emmet vai me ajudar a criar um texto fictício. Quando eu clico na tecla do Emmet, ele já criou, ó, todo um texto para mim, só para ajudar aqui a montar a nossa página. Beleza, tá funcionando joinha, rodou de boa, tá legal a página, tá montando. Vamos agora ver outros detalhes aqui. Vou aplicar um estilo somente neste H1, mas eu vou usar um atributo, aplicar uma folha de estilo na linha, quer dizer, que é direto no elemento. Eu clico aqui, ó, onde está a abertura da tag H1, clico nela, do ladinho do H1, dou um espaço, chamo o atributo que chama Style. Perceba que ele está me dando uma cola aqui em cima, ó, Style, que isso é o Emmet trabalhando. Quando eu clico aqui, ele já vai criar o atributo aqui completinho para mim. Pronto, Style recebe algum valor dentro da aspas. Agora aqui dentro da aspas, quando eu falo de Style, então eu falo de propriedades. Eu quero só alterar a cor da fonte. Eu coloco aqui, ó, color, recebe, o sinal de recebe aqui no caso são 2 pontos, beleza? E posso escrever aqui, como o professor é ruim de inglês, ele só sabe red e blue mesmo, ele vai escrever aqui o red. Perceba que ele não está me dando cola porque o nome está colado com os 2 pontos. Eu vou apagar aqui, ia funcionar daquele jeito, mas vou dar um espaço e escrever aqui red. Ó. Quando eu escrevo red, ele já me dá um leque de opções que usam essa cor vermelha aqui no aplicativo. Eu vou escolher essa orange aqui. Escolhi a orange, vou dar uma verificada. Já alterei a cor aí do nosso texto. Beleza? Posso usar uma outra propriedade aqui dentro. Só que é o seguinte, no style, quando eu coloco um comando aqui, né, uma propriedade com um valor, eu tenho que finalizar isso aqui com um ponto e vírgula. É obrigação. Dou um espacinho e vou utilizar agora outra propriedade, que é o text hífen align. Ó, já me deu a cola lá em cima. É o text align, quer dizer, eu quero alinhar o texto. Clico nela, já me deu os detalhes ali. Agora eu vou colocar a posição. De praxe, quando a gente põe um elemento, ele fica do lado esquerdo da página. Aqui eu vou pedir para ele colocar esse elemento, que é o title lá, né? O título ali, o H1, eu vou colocar para ele colocar ele no center. Vamos dar uma olhada lá. O título agora da nossa página, no título principal, que é o assunto principal que a gente vai falar, ele está alinhado no centro da página. É bem eficiente esse editor. Vou retornar aqui para o editor. Agora aqui, ó, logo depois do parágrafo, vamos ver como é que a gente faz para inserir uma imagem aqui na nossa página. Eu clico aqui logo depois do final do parágrafo, dou um Enter para criar uma linha e vou utilizar a tag img de imagem. Eu começo a escrever ela aqui, ó, img, que é a tag específica para inserir uma imagem, e vou utilizar o nosso Emmet. Quando eu clico nele aqui no Emmet, ele já me deu a estrutura básica para inserir uma imagem. Então facilita bastante. Eu tenho que colocar a fonte dessa imagem, tá? De onde essa imagem vem. Agora que vamos ver como é que faz. Eu clico aqui no menu em cima, né, as 3 barrinhas. Então aqui, ó, na pasta interface, eu clico no menu dos 3 pontinhos. E aqui eu vou importar um arquivo. Que arquivo que eu quero importar? Justamente uma foto. Clico aqui, ele vem para a raiz do meu celular. Eu posso dar uma olhada aqui embaixo.
Vou pegar uma imagem que eu tenho aqui, ó, essa imagem que é dos campeonatos de games que vai acontecer no Instituto. Clica aqui nela, ele já transporta para cá. Pode parecer que não esteja, que não tenha trazido, mas eu tenho que abrir a pastinha aqui, ó, interface. Abrir a pastinha, tá aqui a imagem. Recomendo renomeie as imagens para que você tenha facilidade, você identifique qual que é a imagem que você vai usar e onde. Então, vou fazer aqui, ó, 3 pontinhos, renomear isso na imagem. Venho aqui e vou alterar o nome dela. A extensão eu não posso mexer. Então, só posso apagar antes do ponto. A extensão não posso mexer. Vou colocar aqui, que é campeonato, de preferência sem acento, quer dizer, e sem cedilha, campeonato. Vou colocar aqui, que é a imagem 1 aqui, para mim saber que vai ser a primeira que eu vou usar dentro da minha página. Pronto, dei OK. Está renomeado. E veja bem, tanto a minha página HTML como a imagem estão na mesma pasta. Volto aqui para o código e agora vou inserir a imagem aqui. Como é que é o nome da imagem? Campeonato? Eu começo a escrever. Ó. Ele já está me mostrando aqui, ó, já está me dando uma dica para inserir o campeonato. Quando eu clico aqui, ele inseriu. Vamos dar uma conferida. Inseriu a imagem, só que está muito grande a imagem. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma redimensionada nela. A gente pode aplicar um atributo aqui nela. Ah, outro detalhe. Depois eu vou mostrar para vocês esse alt. Então eu vou colocar aqui dentro do alt, ó, dentro desse atributo alt, vou colocar um nome aqui, ó. Imagem Campeonato de Games. Porque é isso que essa imagem representa. Campeonato de Games IFP. Pronto. Tá? Esse alt é o quê? Um texto alternativo. Se a imagem não é carregada, ele mostra esse texto alternativo para o usuário. Quer ver? Bem simples. Vou alterar um nome aqui para um nome de arquivo que não existe. Vou tirar o C. Vou lá rodar de novo a página. Viu aí? A imagem já não aparece, mas aparece o texto alternativo. Joinha, voltei, vou corrigir ali. Né? Colocar o C para funcionar belezinha. Vou rodar de novo, testei, tá OK. Aqui, eu vou colocar um atributo aqui, um novo atributo para a minha imagem. Esse atributo, ele se chama largura da imagem, dou um espaço e vou escrever aqui a largura, já deu a dica ali, width. Então, eu clico aqui na largura da imagem e vou colocar aqui uma largura de, por exemplo, 200 px, que são 200 pixels. Prontinho, vou testar. Já diminuiu a imagem, mas a imagem está aí, está com 200 pixels de largura e ele já redimensiona a altura pela largura, tá? Ele deixa na proporção a imagem. Beleza? Ficou bacaninha, nossa página está legalzinha, mas eu quero mostrar para vocês agora um outro tipo de unidade de medidas aqui no CSS. Vamos dar uma olhada, a gente volta aqui para o código. Pensando aqui, eu usei 200 px. Agora, digamos que eu quisesse que aquela imagem ela pegasse só a metade, que é a imagem, né, proporcionalmente, mas ela usasse só a metade da janela que ela está sendo mostrada, que a página está sendo mostrada. Olha como é que é bem simples isso também. É uma outra medida que tem, unidade métrica aqui. Então aqui é em px, né, em pixel. Agora eu vou usar aqui, eu quero que aquela imagem ela apresente, né, na largura da janela que ela está sendo apresentada, que ela ocupe 50%, aqui ó, 50% da largura da página. Beleza? Eu vou dar uma olhadinha na página. Veja aí, ó, vocês percebam que ela agora, ó, ela está ocupando 50%, ou seja, praticamente, teoricamente, caberia outra imagem do lado dela. Ah, professor, mas digamos que eu quero que ela ocupe 100%, ou seja, que ela pegasse toda a página aqui embaixo. Vamos tentar aqui. Eu vou mudar aqui para 100% da largura. 100%. Poxa, 1000% não, professor, 100%. Aqui, vamos dar uma olhada.
Veja, ela não deu aquele overflow, ou seja, não saiu da tela, né? Está aqui centrada dentro da cela, ficou bacana, nossa imagem ocupando 100% da largura da janela onde é que ela está sendo apresentada. Se fosse num tablet, por exemplo, ou num computador, certamente essa imagem ela estaria bem maior lá, ocupando toda a view, no caso, né, toda a janela que estava sendo apresentada. Bom, vimos aqui o tanto que esse editor ele é eficiente, é bacaninha, mas agora nós vamos aqui no principal, numa coisa assim que outros editores assim para smartphone não têm, e esse aqui é muito bom. A ferramenta, né, a extensão Emmet. Vamos ver ela funcionando bacana aqui e vamos ver o tanto que ela pode nos ajudar. Assim, como é que esse Emmet, né, pode agilizar, né, o nosso desenvolvimento de páginas. Valeu? Vamos voltar lá para o código. Bom, então estamos aqui no nosso código. Eu vou inserir uma linha aqui, mas a princípio eu já falo para vocês. Eu vou apresentar assim o poder mesmo do Emmet, um pouco mais do poder do Emmet, com uma tag chamada UL. UL é de listas, listas não ordenadas. Existem as listas não ordenadas e as listas ordenadas, que seria OL. Mas eu vou criar aqui uma lista UL, certo? Não ordenado. Daqui a pouco vocês vão entender. Mas antes disso, já que a gente acabou de colocar uma imagem de jogos ali, eu vou colocar aqui ó, uma outra tag, o H2, certo? E nesse H2 eu vou colocar aqui como se a gente fosse fazer uma lista de jogos. Lista de jogos. Aqui, beleza? Vamos entrar aqui. Agora eu vou criar a lista. Então é uma UL, aí eu aciono o Emmet. Ele criou a tag de abertura e final, só que uma lista ela precisa ter os itens em cada lista. E cada item de uma lista, ali eu declarei uma lista, agora eu vou declarar cada item da lista. E esses itens da lista é o LI. Eu clico aqui, LI, eu vou colocar aqui como sendo o jogo 1. Venho aqui embaixo, dou um Enter, novamente LI, Emmet, chamei o Emmet, coloco aqui jogo 2, beleza? E aqui já vai dar para a gente entender o que é essa nossa lista. Beleza? Vamos lá, vamos rodar a nossa página. Até a princípio não, mas como a lista está no pé da página, vou descer, tá a lista de jogos. Ah, agora eu entendi, professor, o que é a lista. Usa os marcadores ali, né? Esses marcadores de bolinha cheia. Por padrão ele já vem esse modelo. Dá para isso ser alterado e tudo, mas não é esse o intuito. O que eu quero mostrar para vocês é como o Emmet pode nos ajudar. Vocês viram como é que foi para a gente estar formatando aquilo ali. Vou voltar para o código. Vou apagar essa lista que acabamos de criar. Vou apagar ela aqui, ó, o L. E agora eu vou trazer com o Emmet. Com o Emmet, olha como é que eu poderia fazer. Eu quero criar uma UL. E essa UL, eu quero criar uma lista com 6 itens, beleza? Com 6 índices de jogos. Então vamos começar. A UL, eu quero que ela tenha 6 itens dentro dela, eu vou chamar o maior que. Eu estou querendo dizer que dentro da... A gente viu lá a estrutura agora há pouco, não é isso? Pois então, dentro da UL eu quero que tenha 6 LIs. Então eu coloco aqui, ó, 6 LI, certo? Mas se eu só criar desse jeito com o Emmet, olha o que vai acontecer. Ele cria só uma LI. Aí eu vou ter que ficar repetindo? Não. Assim não é tão vantajoso. Beleza? Eu volto meu código aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu quero que multiplique isso aqui. Opa, sem querer apagou, gente do céu. Então vamos lá. A nossa UL, elas vão ter itens, que são LIs, e eu quero que isso aqui seja multiplicado por 6. Vou lá chamar o Emmet. Opa, que bacana! Então agora ele já criou a lista com 6 itens. Mas se eu for dar uma olhada lá, como é que isso ficou no navegador? Ficou os itens com a lista vazia. Agora eu tenho que ir digitando, colocando o nome de cada game. Eu posso agilizar um pouco esse processo, dependendo da lista que eu estou criando. Venho aqui agora, vou retornar aqui, beleza?
Estamos aqui, ó, vamos digitar um pouquinho diferente. Em vez de colocar somente essa multiplicação pela LI, que são os itens, eu venho aqui antes da multiplicação, logo depois do LI, e quero dizer que nós vamos trabalhar com algum texto aí. Então eu coloco as chaves, dentro da chave, tá? Eu vou digitar aqui que eu quero que tenha o jogo. Tá? Eu poderia colocar jogo 1, 2, 3. Então eu tenho que usar um caractere aqui especial, que é o dólar. Tá? Porque ele, de acordo com a ordenação ali, ó, ele vai contar até 6 e ele vai automaticamente preenchendo para mim, como jogo 1, jogo 2, jogo 3, até completar o sexto. Eu coloco aqui e posso acessar aqui e solicitar o empty. Olha aí como é que ele criou para mim a lista aí. Beleza? Já com umas 6 LIs e já jogo 1, jogo 2, quando eu venho aqui na minha página, já está lá. Ou seja, o tanto que isso aqui agiliza o nosso trabalho na hora de estar desenvolvendo. Beleza? Bom, para tudo, a gente entendeu, viu que essa ferramenta é um pouco diferente de outras que nós já havíamos indicado. E essa daqui vale a pena a gente estar investindo. Inclusive, ela tem a plataforma online que você pode estar trabalhando online e desenvolvendo seus projetos lá. E pelo que a gente viu aqui, existe alguma forma de comunicar as duas. Mas agora o importante do negócio. Como é que a gente faz para salvar? Eu quero compartilhar essa página que eu criei com alguém e tudo mais. É claro que se eu for compartilhar com alguém, eu preciso enviar a imagem também, ou as imagens. Mas no caso aqui, eu quero mandar só o código, salvar o código. Eu venho aqui na barrinha lá em cima, no menu, 3 barrinhas. O que eu quero compartilhar é essa página, a interface aqui do Spock. Então eu clico aqui nos 3 pontinhos, beleza? Aqui nos 3 pontinhos eu tenho algumas opções: compartilhar ou baixar. Se eu clicar em baixar, ele automaticamente ele vai baixar, ó, já mostrou aqui que baixou para o meu celular. Quando eu vou aqui no meu celular, na raiz dele, aqui em meus arquivos, ó, ele está lá em cima, certo? A gente pode ver aqui, ó, que ele foi baixado aqui, ele está em arquivos recentes, provavelmente está aqui em meus downloads. Joia? Daqui eu posso enviar ou armazenar em outros locais e fazer o que eu precisar com esse arquivo. Outra forma também é o compartilhamento, que é até mais simples. Por exemplo, compartilhar. Eu posso compartilhar aqui. Quando eu clico em compartilhar, ele traz aqui, ó, as opções de compartilhamento. São várias, né? Pode ser via WhatsApp, Drive do Google e diversas outras formas. Enviar um e-mail, mas aqui eu posso, ó, armazenar no Drive. Clico aqui, vejo se eu estou com a conta correta, essa daqui mesmo, esse Lighton Garcia IFP aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui e clicar e verificar onde eu quero guardar. Eu quero guardar aqui nesses aulas web. Clico aqui em aulas web e selecionar o local. Só salvar e pronto, foi enviado. Eu fiz, está lá no meu Drive. De lá do Drive eu posso compartilhar isso com meus colegas, né? E que é as páginas que a gente pode estar sendo desenvolvidas, fazer as entregas de trabalhos e tudo mais. Moçada, era essa a ferramenta que eu queria mostrar para vocês. É bem interessante, né? Aqui ó, que eu dei de Spock. Vamos usar a ferramenta porque vale a pena. Valeu, moçada. Um abraço e até a próxima.